Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. Estou aqui com você nessa aula para nós darmos continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Hoje nós estamos na aula 6, galera. E hoje o assunto nosso é conectivo se e somente se. Então, peço para você que ainda não viu as aulas anteriores, que dê uma pausa, assista as aulas anteriores, depois você dê sequência assistindo essa aula. Por quê, professor? Porque o estudo do raciocínio lógico é uma construção de conhecimentos. Então, é importante que você detenha aqueles conhecimentos iniciais. Até porque a gente vai resolver alguns exercícios que dependem daqueles conhecimentos anteriores. E se você não tiver, pelo menos, noção daquilo que a gente já passou, você vai ter dificuldade nos exercícios. Tranquilo? Belezinha? E quero falar para você também que já está no estágio mais avançado. Ah, professor, eu já tenho um conhecimento razoável de raciocínio lógico. Então, para você, eu peço para pula a parte conceitual, já que você já tem esse conhecimento, e vá direto para os exercícios e resolva lá os exercícios que nós estamos propondo para vocês nesta aula. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos dar aí, então, o pontapé inicial, falando hoje sobre conectivo se e somente se. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos dar destaque a esse conectivo, vamos falar sobre a tabela verdade que rege o conectivo se e somente se, e na sequência, resolver alguns exercícios. Belezinha? Então, vamos lá. Uso do conectivo, galera. O conectivo se e somente se, também conhecido como bicondicional. Vocês já devem ter reparado que cada conectivo tem uma nomenclatura associada a ele. O conectivo e é chamado de conjunção. O conectivo ou é chamado de disjunção inclusiva. O conectivo se, então, é chamado de condicional. O conectivo ou é chamado de disjunção exclusiva. E o conectivo se e somente se, ele é chamado de bicondicional. Cada conectivo tem um símbolo que representa, né? Então, o conectivo se e somente se é representado por essa seta em ambos os sentidos, tá? Preste atenção, porque o se, então, também é representado por uma seta, só que ela é num sentido único, né? Da esquerda para a direita. Já a bicondicional, não. É em ambos os sentidos. E é muito importante que a gente consiga associar aquela simbologia a esse conectivo se e somente se. Beleza. O que é a tabela verdade do conectivo se e somente se? Tabela verdade é um conjunto de regras, um conjunto de regulamentos que determinam as combinações entre duas proposições de tal forma a nos conduzir a uma resposta final. Ou seja, eu vou ter uma proposição P e uma proposição Q e vou combinar todos os valores lógicos possíveis que podem ser atribuídos a essas duas proposições. Dependendo da combinação, eu vou ter uma resposta, um valor lógico para a proposição composta, ok? Então, vamos agora entender como que é esta combinação para o conectivo se e somente se. Então, eu tenho aqui uma tabela. Eu tenho aqui P vai representar uma proposição simples qualquer, Q vai representar outra proposição simples qualquer, e eu tenho aqui P se e somente se Q, ou seja, é a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se entre a proposição simples P e Q, ok? Beleza. Então, agora nós vamos atribuir valores lógicos para P e para Q, fazer essa combinação e ver o que determina a tabela verdade. Bom, se eu tiver a primeira proposição verdadeira, a proposição P, e a segunda, a proposição Q, também verdadeira, quando ambas as proposições são verdadeiras,
a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se também será verdadeira. Sendo a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a proposição composta também é verdadeira. Se eu tiver a primeira proposição verdadeira, mas a segunda proposição for falsa, então primeira verdadeira e a segunda falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se será falsa, ok? Agora, se nós tivermos a primeira falsa e a segunda verdadeira, então primeira falsa, segunda verdadeira, vai fazer com que a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se seja falsa também. Porém, se nós tivermos a primeira falsa e a segunda também falsa, já nesse caso a proposição composta será verdadeira. Então vejam bem, professor, qual a conclusão que nós podemos tirar aqui? Observem que, sendo a proposição P verdadeira, Q verdadeira, P se e somente se Q é verdadeira. Sendo a primeira falsa e a segunda falsa, P se e somente se Q vai ser verdadeiro. Qual é a conclusão? É que se as proposições compostas tiverem o mesmo valor lógico, ou ambas verdadeiras ou ambas falsas, a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se vai ser verdadeira. Agora, se as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes, observem, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, valores lógicos diferentes, a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se será falsa. Beleza? Tranquilinho? Então, dica LAC para memorizar, galera. Gravem bem isso daqui. Olha o destaque nosso. A proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, a seta nos dois sentidos, somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Ou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ambos valores lógicos. Ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos demais casos, será sempre falsa. Beleza? Bom, fica tranquilo se você ainda não conseguiu memorizar isso. Você deve estar falando, professor, horror isso daí. Eu já tive o conectivo e, o conectivo ou, o se então, o ou, agora o se somente se. Para mim gravar tudo isso não vai ser fácil. A gente acredita realmente que não é fácil, mas é possível, tá? E é treino. Você tem que treinar, Treina a tabela verdade, você vai fazendo ela, faz para um conectivo, faz para outro, você vai memorizar. É como memorizar uma tabuada. Hoje você não sabe uma tabuada? Sei, professor. Professor, não aprendi até hoje. É porque você não se determinou a aprender. Na medida que você determinar, olha, eu vou aprender, você aprende. Então é uma questão de você buscar isso daí. Tá? E durante a aula nós vamos repetir várias vezes esse conceito que vai auxiliar você na memorização. O objetivo é justamente aí massificar você de informações, a mesma informação várias vezes, para ao final da aula você já estar antenado em que rege a tabela verdade do conectivo se e somente se. Beleza? Então tá aqui. A proposição composta ligada pelo conectivo se e somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos demais casos, será sempre falsa. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo. 4 é maior que 2 se e somente se 2 for menor que 4. Ok? Então, eu tenho duas proposições aqui. Primeira, P. 4 é maior que 2. Segunda, Q, 2 é menor que 4. Ok? Beleza. Então, vamos construir a tabela verdade que rege essas duas proposições. Tá? Bom, vamos lá. Considerando que a proposição P seja verdadeira, 4 é maior que 2, e a proposição Q, 2 é menor que 4, verdadeira também, então a proposição P constituída por P e Q,
através do conectivo se e somente se, será verdadeira. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, valores lógicos diferentes. Se são diferentes, a resposta é falsa. Depois, falso para a primeira, verdadeiro para a segunda. Valores lógicos diferentes. Portanto, proposição composta, falsa. Primeira falsa, segunda falsa. Valores lógicos iguais. Resposta, verdadeiro. Ok? Então, está aqui, completamos mais um quadro aí, referente à tabela verdade do conectivo se e somente se. Ok? Bom, temos que a bicondicional é equivalente a. O que é essa equivalência? Galera, a palavra equivalência, ela é utilizada quando a gente quer expressar a mesma coisa de forma diferente, tá? Então, eu quero dizer uma coisa com outras palavras, então eu uso da equivalência. Então, a bicondicional, ela possui elementos equivalentes, palavras equivalentes, que não necessariamente a gente vai ter que usar sempre se e somente se. São palavras que irão aparecer nas frases que querem dizer a mesma coisa, fazem parte, fazem referência ao mesmo conectivo se e somente se. Então, eu vou apresentar para vocês aí uma série de situações que representam a equivalência do conectivo se e somente se. Por quê, professor? Para que você fique atento, fique esperto, porque nem sempre as frases irão aparecer de forma clara, se e somente se. Você tem que entender que existem equivalências, e diante dessa equivalência, cabe a você saber fazer essa identificação. Beleza? Mas fica tranquilo, né? Não é algo assim, um bicho de 7 cabeças, não. É algo simples da gente estar memorizando aí também. Olha só. Se P, então Q. Ou seja, se 4 é maior que 2, então 2 é menor que 4. Se Q, então P. Se 2 é menor que 4, então 4 é maior que 2. Bom, a bicondicional expressa uma condição suficiente e necessária. Veja bem, quando a gente diz suficiente e necessário, quer dizer que tem que ter as duas situações para que aquela proposição seja considerada válida, seja considerada verdadeira, ok? Porque tem que acontecer as duas informações propostas. Tem que acontecer as duas, não pode acontecer só uma. Então, uma é condição suficiente e a outra é condição necessária para que a verdade daquela proposição prevaleça. Portanto, 4C maior que 2 é condição suficiente e necessária para 2 ser menor do que 4. Ok? Então, veja bem, eu expressei esse conjunto na forma de uma bicondicional, porque eu utilizei a palavra condição. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui! Suficiente e necessária. Vamos ver outros exemplos. Equivalências da bicondicional. Formas equivalentes de escrever P, se e somente se que. Então, fiquem atentos agora que eu vou apresentar aqui uma série de situações para mostrar como que pode ser expresso P, se e somente se que, diferente disso aqui. Uma escrita diferente, mas que representa a mesma bicondicional. Então, primeira situação. Ao invés de escrever P, se e somente se que,
eu posso escrever P, C, E, só, se, que. Veja bem, eu omiti o somente, ficou só. P, se, e, só, se, que. Ok? Segunda situação, olha só. Se P, então que, se que, então P. Observe que a gente utilizou aqui da prerrogativa da condicional duas vezes, invertendo a situação. Se P, então que é uma condicional. Se que, então P seria outra condicional. Então eu tenho condicional e o inverso da condicional. Então eu tenho aqui uma bicondicional. Eu tenho uma condicional duas vezes. Por isso que já é chamada de bicondicional, de duas condicionais. Eu tenho uma e tenho outra. Então eu tenho uma bicondicional. Pode ser expresso assim. P somente se que e que somente se P. Também é uma situação bem parecida com o segundo caso, mas também é uma forma de expressar se e somente se que, ok? Quarta situação. P é condição suficiente para que e que é condição suficiente para P, ok? Também é outra forma de nós expressarmos se e somente se que. Que é condição necessária para P e P é condição necessária para que, ok? Então veja bem a ordem como está sendo imposta. Eu tenho P, se e somente se que. Se eu tenho uma situação dessa, eu escrevo P é condição necessária para que e que é condição... P é condição suficiente para que e que é condição suficiente para P. E posso escrever também que é condição necessária para P e P é condição necessária para que. Sexta forma de nós expressarmos isso. Todo P é que e todo que é P. Ok? Sétimo. Todo P é que e reciprocamente. Ok? Uma outra forma. Professor, mas todas essas formas vão aparecer? Galera, pode ser que apareça, pode ser que não. Vai saber o que passa na cabeça do examinador, né? É ele que está preparando lá os exercícios. Cabe a nós mostrarmos para vocês quais são as formas de expressar a palavra se e somente se. Então, essas aqui são algumas formas que a gente chama de equivalências. Beleza? Bom, vamos ver isso na forma prática através de um exemplo. Olha só. Exemplo. João fica feliz se e somente se Carla sorri. Então eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. O que nós vamos fazer agora? Eu vou dividi-la em proposições simples. Quais são as proposições simples presentes nessa proposição composta? Eu tenho João fica feliz, é uma proposição simples, e eu tenho Carla sorri, outra proposição simples. O que nós vamos fazer agora? Bom, vou escrever formas equivalentes de expressar essa mesma frase aqui. Essa mesma proposição composta. Então, eu posso, por exemplo, dizer que João fica feliz se e somente se Carla sorri é o mesmo que, ok? Então, eu vou agora expressar João fica feliz se e somente se Carla sorri de outras formas. Primeira forma, João fica feliz somente se Carla sorri. E Carla sorri somente se João ficar feliz. Ok? Mesma situação. Se João fica feliz, então Carla sorri. E se Carla sorri, então João fica feliz. Então, usei de equivalência. Estou expressando a mesma frase aqui. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo. Ana é alta, se e somente se Bianca é baixa. Ok? Então, tem uma proposição composta. Quais são as proposições simples presentes nessa proposição composta? Ana é alta, é a primeira, que eu vou chamar de proposição P, e Bianca é baixa. Então, eu tenho aqui duas proposições simples, P e Q. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou
expressar Ana é alta se somente se Bianca é baixa de outras formas, chamadas de equivalência. Beleza. Olha só. Ana é alta se e só se Bianca é baixa. Então, observem que a frase, o examinador pode mostrar para você, concurseiro, desse jeito ou desse jeito. E aí cabe a você identificar que esta frase aqui, Ana é alta se e só se Bianca é baixa, é uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Então, se é uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, todas aquelas regras da tabela verdade que regem esse conectivo são válidas, ok? Então, por isso que nós estamos apresentando aí essas formas equivalentes, para você ficar atento, porque nem sempre vai aparecer bonitinho assim, fácil de ser identificado. Às vezes a banca usa de equivalência, ok? Uma outra forma de nós expressarmos isso. Ana ser alta é condição suficiente para Bianca ser baixa, e Bianca ser baixa é condição suficiente para Ana ser alta, ok? É uma equivalência. Beleza? Às vezes a banca, ela te dá uma frase desse tipo aqui, ó, e pede para você encontrar dentre as alternativas uma forma equivalente de expressar a mesma coisa. Então, esse conectivo se, somente se e o conectivo se, então, são os mais utilizados, tá? São os mais utilizados na equivalência. Por isso que a gente tem que estar atento aí na condicional e na bicondicional. Saber como expressar de forma equivalente a mesma coisa aí. Então, ó, Ana ser alta é condição suficiente para Bianca ser baixa e Bianca ser baixa é condição suficiente para Ana ser alta. Forma equivalente. E aí, mais uma aqui. Bianca ser baixa é condição necessária para Ana ser alta e Ana ser alta é condição necessária para Bianca ser baixa. Ok? Belezinha? Tranquilo? Entendido as formas equivalentes? Beleza. Bom, vamos trabalhar mais alguns exemplos para ficar claro a tabela verdade. Eu insisto que na tabela verdade, a regra, ok? Então vamos lá. A proposição 4 mais 7 igual a 11, se e somente se raiz quadrada de 25 menos 4 é igual a 1, é verdadeira ou falsa? E aí? Bom, vamos julgar. Agora nós temos que julgar, porque ele está perguntando se é verdadeira ou falsa. Beleza. Eu vou chamar de proposição P, essa primeira parte aqui, ó. 4 mais 7 igual a 11, e vou chamar essa proposição aqui, raiz quadrada de 25 menos 4 igual a 1, de proposição Q. Beleza? Bom, 4 mais 7 é 11, galera, sim ou não? É, professor, então é verdadeiro. Beleza, está aqui. Raiz quadrada de 25 menos 4 é igual a 1? Quanto que é raiz quadrada de 25? É 5. 5 menos 4, 1. Então, beleza, é verdadeiro também, ok? Então, eu tenho aqui duas sentenças matemáticas verdadeiras. E aí, o que acontece? Elas estão ligadas pelo conectivo se e somente se. E o que diz a tabela verdade desse conectivo? Quando as proposições simples tiverem valores lógicos idênticos, iguais, a proposição composta será verdadeira. Então, resposta verdadeira. Tranquilo? Belezinha. Outro exemplo, olha só. A proposição Brasília é a capital do Brasil. Se e somente se 3 é par, vamos lá? Vamos julgar. Tenho que destacar. Proposição P, Brasília é a capital do Brasil. Proposição Q, 3 é par. Vamos julgar o valor lógico de cada uma dessas. Então, como eu sei que Brasília é a capital do Brasil, então eu sei que a proposição P vai ser verdadeira. Bom, eu sei que 3 não é par, 3 é ímpar. Então, a segunda proposição Q vai ser falsa. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma proposição P verdadeira e uma proposição Q falsa. O valor lógico dessas proposições é diferente. O que diz a tabela verdade desse conectivo?
quando a proposição composta ligada pelo conectivo se, somente se, apresentar valores lógicos diferentes, a proposição composta será falsa. Então, resposta F. Beleza? Então, nós estamos repetindo, galera, reforço, que é para contribuir aí na sua memorização. Tudo isso aí faz parte da forma como a gente entende que vai ajudar você a memorizar tudo isso aqui. Mais um exemplo. A proposição 10 é ímpar se e somente se o céu é amarelo. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeiro, destacar quem é P e quem é Q. Então, eu tenho aqui P e tenho aqui Q. P, 10 é ímpar. Q, o céu é amarelo. O que acontece? 10 é ímpar, galera? Não, professor, 10 não é ímpar. 10 é par. Então, é falso a proposição P. O céu é amarelo, galera? Não, o céu não é amarelo. Até então, nós temos que o céu é azul. Às vezes fica meio cinzento quando vai chover, né? Mas, a princípio, em tese, quando está aquele dia maravilhoso, céu azulado, né? Então, o céu não é amarelo. Ok? O céu é azul. Beleza. Então, o que acontece com a proposição Q? Ela vai ser falsa também. Bom, se a primeira proposição é falsa, a segunda é falsa, então elas têm valores lógicos iguais ou diferentes? Iguais, belezinha. E o que diz a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se? Quando as proposições simples tiverem valores lógicos idênticos, iguais, a proposição composta será verdadeira. Portanto, resposta verdadeira. Tranquilo? Belezinha. Professor, já estou ficando fera nisso daí, né? Mais um para a gente finalizar esse primeiro momento aqui de decoreba, né? Porque a gente chama de decoreba porque você tem que decorar mesmo, cara. Não tem outra alternativa. Você tem que saber e você só vai saber decorando, memorizando isso daí. Olha só, a proposição raiz quadrada de 36 igual a 7. Proposição P. Se e somente se Palmas é a capital de Tocantins. Proposição Q. Beleza, vamos julgar agora cada uma delas. Raiz quadrada de 36 é igual a 7, galera? Professor, não. Raiz quadrada de 36 vale 6. Beleza. Então, a proposição P é uma proposição falsa. Palmas é a capital de Tocantins? Ô, professor, isso eu sei. Sotaque em geografia. Beleza. Então, a segunda é verdadeira. Bom, proposição P, falsa. Proposição Q, verdadeira. Elas apresentam valores lógicos iguais ou diferentes? Diferentes. O que diz a tabela verdade com relação a essa situação? Quando as proposições simples apresentarem valores lógicos diferentes, a proposição composta será falsa. Então, resposta F. Belezinha? Tranquilo e favorável, professor. Beleza, galera. Então, tá aí. Isso que é a tabela verdade do conectivo se, somente se. Então, galera, veja bem. Nós já falamos no decorrer dessas 6 aulas sobre todos os conectivos, né? Nós já falamos sobre o conectivo e, o conectivo ou, o conectivo se então, o conectivo ou, e agora estamos finalizando falando sobre o conectivo se e somente se. Então, a gente vai agora fazer um resumo da tabela verdade, tá? Para nós fecharmos todos esses conectivos aqui, ok? Beleza? Então, vamos lá. Está aqui a tabela verdade e aqui eu estou apresentando todos os conectivos. Ó, o conectivo ou, o conectivo e, o conectivo se então, o conectivo se, somente se e o conectivo ou. Então, eu criei aqui 2 proposições, né, fictícias, uma proposição P e uma proposição Q. Isso aqui, ó, tio P é a negação da proposição P. Nós já falamos isso, muito embora nós ainda não falamos sobre a negação dos conectivos. Isso aí vai ser um outro momento, numa outra aula. Mas eu já adiantei para vocês que negar uma proposição simples é inverter o seu valor lógico. Então, quando eu nego uma proposição P, eu estou dizendo não P.
Se ela diz que João é médico, a negação é João não é médico. Então, negar é dizer o contrário daquilo que está expresso ali. E se é uma negativa, então faço uma afirmativa. Bruno não é engenheiro. Qual é a negação? Bruno é engenheiro. Então, entendam que negar uma proposição simples é simplesmente inverter o seu valor lógico. Ou seja, se ela era verdadeira, ela passa a ser falsa. Se ela é falsa, ela passa a ser verdadeira. Ok? Belezinha. Então, vamos lá. Me ajudem aqui a preencher essa tabela para a gente treinar aí, fazer um resumão aí de tudo que nós já vimos nessas 6 primeiras aulas. Bom, nós sabemos que a proposição composta, independente do conectivo, ela vai receber um valor lógico, verdadeiro ou falso, dependendo da combinação dos valores lógicos de cada proposição simples. Não é isso? Foi o que nós aprendemos no decorrer dessas 6 aulas aqui. Então, eu tenho que fazer uma combinação entre o valor lógico de uma e outra proposição simples. Então, eu vou atribuir valores lógicos para P e Q, fazendo todas as combinações possíveis. Por exemplo, eu vou dizer que P é verdadeiro, verdadeiro. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.